Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração. Vamos dar início fazendo uma prece de abertura, que nos coloquemos, quem quiser, de olhos fechados, e vamos sentir a proteção que estamos recebendo, o amor que vem do Pai e nos envolve. Vamos sentindo essa trégua que nós damos a nós mesmos no momento de rezar, que nós deixamos um pouco as preocupações da nossa rotina de lado e nós olhamos para dentro de nós, buscamos Deus e sentimos nosso amor pelo Pai. E Ele nos envolve. Que este amor do Pai esteja agora envolvendo a cada um. Sintamos o agradecimento que temos por Ele, pela vida, por cada coisa que Ele nos dá e que nós nem nos atentamos na nossa rotina corrida. Obrigada, Pai, por esta existência. Obrigada por tudo que está sendo proporcionado. Que assim seja. E a palestra de hoje é com a Solange. A Sol vem nos passar um recado e o tema é livre. Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos. E vamos falar sobre libertação. Uau! Mais algum? Ok. O que é libertar-se? E do que nós precisamos nos libertar? Nós não estamos prisioneiros em uma cela. Podemos ir e vir, temos o livre-arbítrio e temos a nossa evolução à nossa frente. Então, do que é que a gente precisa se libertar? Alguém tem alguma ideia? Das nossas mazelas. Bem isso. Então, na realidade, nós precisamos nos libertar de nós mesmos, daquele velho ser que ainda habita em nós. Nós estamos em um planeta de provas e expiações, não é por acaso. Estamos aqui para trabalharmos em nós as nossas mazelas, os nossos defeitos. E aí a gente precisa realmente ter este cuidado libertador. Porque libertar-se é muito fácil de falar, né? Vou me libertar de tudo. E muito, extremamente difícil no agir. Porque depende de um monte de situações nossas. E aí a gente tem aquela mania de nos desculpar. Faço assim porque assim eu aprendi. Faço isso porque também onde eu moro não dá para ser de outro jeito. De vez em quando a gente até fala, né? Nossa, acho que Deus estava de mau humor no dia que Ele resolveu que eu vinha de novo à Terra. Porque tudo me acontece, porque é só sofrimento, é só angústia, é só tristeza, é maledicência. Enfim. Se nós começarmos neste processo, lamento, a gente não se cura, a gente não se liberta. Nesse processo, nós vamos nos afundar cada vez mais em nós mesmos. E aí ninguém que está do nosso lado vai servir para ser
alguém que some, porque nós vamos estar sempre olhando com os olhos do antagonismo, não é outra coisa. O meu pai protege o meu irmão, a minha mãe protege a minha irmã, eu sou do meio, ninguém me protege. Ah, porque o meu marido é uma pessoa difícil, os meus filhos não me entendem. E aí todos os outros são vilões. E nós somos vítimas. Nós não vamos sair do lugar assim. Então, vamos lá. Vamos voltar no tempo. Nós, espíritos eternos, já tivemos tantas outras vidas muito piores do que essa. Podem ter certeza. Se hoje nós estamos aqui, numa casa de oração que nos recebe e que nos instrui, nós já fomos perversos. Para dizer pouco, nós já fomos perversos. Então, o que acontece? Toda ação tem uma reação. E a reação é responsabilidade de quem pratica. E aí a gente, nas vidas anteriores, nós fomos fazendo aleatoriamente aquilo que nos dava prazer. Certo ou não, sentindo prazer, nós fazíamos. Era uma ação nossa, uma reação igualmente nossa. Se partimos deste princípio, nada nos acontece por acaso. Nada é em vão em nossas vidas. Tudo é ensinamento, tudo é chamado, chamado libertador. Comece a conhecer-se. Dói. Comece a aceitar-se. Dói. E comece a trabalhar em si aquilo que tem que ser trabalhado. Ah, é impossível. Não, não é. Deus é Pai de amor, bondade e justiça. Temos isso em mente? Cremos nisso? Se temos isso em mente e acreditamos que isso é real, o que é que nos falta para que comecemos a trabalhar em nós a nossa libertação? Ah, falta um anjo milagroso chegar e, plim, acabou tudo? Se alguém tem o endereço do anjo, passe para a gente. Nós temos anjos em nossas vidas, gente, mas não são milagrosos. Porque o milagre da reforma íntima é de cada um. O libertar-se é de cada um. E os anjos que estão em nossas vidas são aqueles que muitas vezes vão nos apontar, ó, trabalha isso aqui que não está legal. Presta atenção nas suas atitudes. Olha a sua faixa vibratória. Como é que você quer uma energia melhorada do seu lado se a sua cabeça está a milhão? Se os seus sentimentos estão a milhão? Nós não vamos conseguir sair do lugar assim. E aí a gente fala, graças a Deus somos eternos. Ok? Graças a Deus somos eternos. Mas, sabe aquele aluno repetente? Alguém quer ser? Então vamos começar a fazer agora. Deus é infinitamente misericordioso. E permite que caminhemos ao lado daqueles que vão nos ajudar a progredir e ao lado daqueles que vão nos cobrar. Porque precisamos quitar tudo aquilo que fizemos lá atrás. Se fomos arrogantes, se fomos orgulhosos, egoístas, e aí, gente, vou falar uma coisa para vocês. Nós não fomos. Nós somos. Infelizmente, ainda temos muito disso em nós. E não adianta jogar para debaixo do tapete. Mas também não adianta querer arrumar tudo de uma vez. Libertar-se é começar a caminhada. É fortalecer no equilíbrio, no discernimento, no desejo de crescer,
de expurgar, de limpar o nosso quartinho de despejos, vamos dizer assim. Isso é libertador. Mas nada é da noite para o dia. Nada, absolutamente nada que façamos é da noite para o dia. E aí vamos lembrar, salvo alguns mais afoitos e apressados, nós levamos 9 meses para nascer. Ok? Tem os apressadinhos. Tem os do 7. Mas, salvo isso, nós levamos 9 meses. Por que esse tempo? Por que será que a gente leva esse tempo? Por que tem que ter a gestação? Alguém já parou para pensar nisso? A gestação é, talvez não, com certeza, o maior exemplo de mediunidade. Nós estamos recebendo um espírito que vai ficar conosco e nós vamos alimentá-lo por pelo menos 7 meses. Ok? E por que isso? Porque nós precisamos ter o esquecimento de quem fomos. Senão nós não aguentaríamos olhar para aqueles a quem prejudicamos. E quando olhássemos para aqueles que nos prejudicaram, nós gostaríamos de nos vingar. Não ia dar certo. Então, tudo é coerente na justiça de Deus. Nós vamos renascer, vai ter o período gestacional. Neste adormecimento espiritual, nós vamos apagando o nosso passado para vivermos essa vida. Não é que tudo vai ficar esquecido, não. Quando desencarnarmos, nós vamos nos recordar de tudo. Mas, para vivermos nessa encarnação, não podemos nos lembrar do passado. Salvo raríssimas exceções, quando há necessidade, alguma coisa nos é passada. Senão, nós vamos construir ou estreitar os laços de amor, de companheirismo. Não estamos, por acaso, em lugar algum. Em lugar algum. A nossa família não é por acaso. Nós pedimos para estar com eles. E eles nos aceitaram. Nossa família não é por acaso, a rua que moramos não é por acaso, os vizinhos não são por acaso, a cidade não é por acaso, a nossa profissão não é por acaso. Me desculpem, professoras, mas não é por acaso. Nada é por acaso. A gente também não é por acaso com quem nós nos consorciamos, tá? Pedimos. Pedimos. E os filhos que vierem também foram pedidos. E que sejam os filhos do coração, que sejam os filhos da gestação, cada um que chega em nossa vida foi pedido para estar conosco. Nada acontece ao acaso. Absolutamente nada. O filho rebelde, o pai muito enérgico, a mãe muito submissa, o chefe que a gente tem vontade de olhar para ele e falar assim, não quero mais te ver, mas não posso. Nada por acaso. Só que tem uma coisa muito importante e que às vezes a gente não dá valor e deixa passar batido. Nós podemos aprender o tempo todo onde quer que estejamos e trabalharmos a nossa libertação. Primeiro que nós vamos entender que somos limitados, ok? Se somos limitados, todos os que convivem conosco também o são. Se queremos ser aceitos como somos, precisamos aceitar o outro como é. Ah, mas é porque você não conhece. Tá, mas precisamos aceitar. Precisamos aceitar e muitas vezes, em aceitando, a convivência já fica um pouco menos truncada. E nós podemos ser exemplo. Não o exemplo da fala,
mas o exemplo da atitude. O exemplo da energia que quer se transformar. Então, é olhar com amor. Ah, mas eu não amo. Então, olhe com amor cristão. Respeite, agregue, traga para junto de si. Nossa, mas aí você não está me libertando, você só está me trazendo mais tarefas. Nós não falamos que íamos nos libertar, você está trazendo todo mundo de volta? Mas é assim que a gente se liberta. Estando todos juntos, amparando um ao outro. Os votos sacramentais são os mais verdadeiros que existem, embora poucos dão o valor que ele precisa ter. Porque isso seria para a nossa vida inteira, não apenas no casamento, mas na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Sejamos irmãos. Estejamos prontos, não a cobrar, mas a amparar. Estejamos prontos a caminhar juntos. Ué, mas você não falou que cada um tem o seu caminho? Cada um tem o seu caminho, mas a gente não caminha sozinho. Na verdade, a gente não faz nada sozinho. Aquele que diz que se basta, pode se bastar em muitas coisas, mas vai chegar um momento que vai precisar de alguém. Quer ver? Eu me basto, mas se não tiver quem plante, eu não como. Eu me basto? Se não tiver quem recolha o lixo da minha casa, eu vou estar numa montanha de lixo. Eu me basto? Se não tiver quem confeccione as roupas, eu vou vestir o quê? Ah, mas eu sei costurar. Ótimo, que bom. Então, aproveita, costura para si e costure para quem precisa. Não existe nada mais libertador do que servir. É divino. Aquele ser que já consegue servir onde quer que esteja, já é um ser que está se libertando. E nós temos N possibilidades de servir. A gente só precisa começar. A gente só precisa olhar o outro com um olhar fraterno. Entendedor de que como será que ele está sobrevivendo, como é que será que ele está se aguentando, do que será que esse irmão precisa? Ah, mas ele tem tudo, materialmente falando. Ótimo. Mas é só a matéria? Aliás, tudo que nós não somos é matéria, tá, gente? Ao desencarnar, a matéria vai se decompor e o espírito vai para o plano espiritual. Então, matéria é o que nós não somos. E muitas vezes somos escravos da matéria. Somos ambiciosos demais. Não é? Então, aquela pessoa que tem de tudo, ela precisa, sim, de alguém do seu lado, ela precisa de alguém que, às vezes, só de olhar a entenda. A gente tem uma mania de abraçar. Se vocês perguntarem o que mais me fez falta na pandemia, eu vou dizer que foi o abraço. Porque quando você abraça alguém, você aconchega essa pessoa. Você não vai precisar falar nada, você já está aconchegando. Ela sentiu que ali tem alguém com quem ela pode contar. Ela sentiu que ali tem alguém que vai entendê-la, sem cobranças, sem julgamentos, não é? Então, a pessoa pode ter tudo, mas não tem quem a ouça. Não tem quem faça por ela uma oração. Não tem quem lhe deseje um bom dia. Ela tem tudo material e, de novo, material é tudo que não somos.
Nós precisamos, é claro, porque estamos encarnados, mas quando partirmos, fica até isso aqui. Certo? Então, o que é que a gente precisa fazer para se sentir melhor e mais liberto? Alguém sabe? Oi? Reforma íntima. Fácil, fácil. O bom de tudo, gente, é que nós somos espíritos eternos. Então, a gente começa nessa, faz mais um pouquinho na próxima, vai na próxima, mas o importante é ser persistente. O importante é dar o melhor de si onde quer que esteja. E o melhor de si não é perfeito, porque perfeitos nós ainda não somos. Mas dê o seu melhor pensamento, dê o seu melhor sentimento, dê a ajuda necessária a quem precisa. Liberte-se e siga em paz. E aí a paz vai instalar-se em nós. E aí nós vamos começar a entender que dá para ser melhor e que dá para entender os porquês. Por que o meu pai ainda é assim? Por que o meu esposo foi assim? Por que meu filho não me entende? Por quê? Porque nós estamos todos trabalhando a nossa evolução. Se tivéssemos em um lar perfeito, nós estaríamos destoando, não é? Então é hora de respirar, apacentar, se olhar de verdade dentro de si e falar assim, bom, vou começar por aqui. Gente, detalhe, não comece pelo pior. Comece pelo mais leve. Se a gente começa pelo pior, vai ser difícil. Por quê? Porque ele é muito grande. Vai levar muito tempo. Ah, mas eu não vou estar dando ali umas pinceladas, e não vou estar quebrando isso? Tá, vai. Mas e se a gente começar pelo menor? Ele já não existe. E aí vamos ver mais algum que seja tão pequeno quanto. E aí a gente vai seguindo em frente. Vamos nos libertar de nós mesmos. Dos vícios materiais, ótimo. Mas, principalmente, daquilo que trazemos escondido em nós. Ninguém sabe o que a gente pensa, ninguém sabe como a gente sente, mas nós sabemos. E os nossos amigos espirituais também. Podemos enganar a quem está encarnado, mas quando partirmos, seremos nós e a nossa verdade. Então, que seja uma verdade melhor, mais trabalhada, mais entendida. Ok? Ficou alguma dúvida? Não temos a fórmula mágica, mas a gente está a caminho. É importante que nos sintamos a caminho para fazermos a nossa parte. Deus abençoe a todos.